Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Mais uma semana se iniciando e eu desejo de todo o meu coração que nós venhamos a nos entregar o nosso caminho totalmente ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará essa semana. Eu creio. Vamos embora lá? Vamos para mais uma breve conversa? Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. E que ele possa nos instruir em seu caminho e nos ajudar a encontrar aquilo realmente que faz sentido em nossa vida. Vamos lá? O texto para nossa breve conversa, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 41, para aquilo que é a nossa conversa do dia de hoje. Diz assim o texto sagrado: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa. Como de costume, terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminhar um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes. Como não encontraram, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Glória a Deus, irmãos. O evangelista Lucas, eu gosto de falar que ele é um historiador exímio, visto que ele traz algumas pérolas para nós para acentuar justamente a questão cronológica dos fatos. A obra literária dele é escrita justamente de ordem cronológica para facilitar o leitor, para ajudar o leitor e a facilitar ele se encontrar no espaço temporal, visto que entre uma mensagem e outra, por exemplo, essa e ali a da frente, já mostra Jesus sendo batizado, ou seja, tem um lapso temporal bastante grande, mas ele nos premia justamente com essa questão de Jesus ainda criança. E através dessa mensagem que nós podemos, vamos dizer, aprender algo sobre aquilo que realmente tem valor em nossa vida e que muitas vezes nós perdemos ou deixamos para trás em um momento de euforia, como foi o caso de Maria aqui, que foi para Jerusalém na festa da Páscoa, como era de rotineiro deles, e Jesus ficou lá. Não se sabe se ele fez propositalmente, a palavra não nos ensina, mas eu creio que era responsabilidade dela, visto que o pai e a mãe são responsáveis por uma criança de 12 anos, embora fosse Jesus. Talvez ela tivesse muita confiança nele, não se dá para saber. Mas mesmo assim, mesmo olhando para a ordem natural das coisas, pensamos que ela era responsável. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, irmãos, e a de Pentecostes e também a das Cabanas foram as 3 festas instituídas por Deus quando eles saíram do Egito ali. Logo que saíram, ele veio até Moisés ali no monte e decretou algumas coisas. Entre algumas coisas que Deus decretou era que os israelitas deviam festejar 3 vezes por ano, irmão. Ou seja, irmãos, o Deus construiu a partir daquele momento aquilo que seria uma rotina para os israelitas, a qual incluía celebrações. Logicamente nós não... Aqui no Brasil é diferente um pouco, né, irmão? Aqui as pessoas, elas querem transformar o fim de semana na semana. Mas o que Deus vem falar para nós através dessa semana, críticas à parte, eu sou bastante crítico com respeito da mentalidade brasileira, que parece que é uma mentalidade que quer viver de auxílio emergencial e não de emprego, parece que não quer construir a vida, parece que a gente percebe que há uma preguiça muito grande aqui, tem aquela mentalidade justamente de começar o ano logo depois do carnaval, e eu creio que nem deveria ter carnaval, irmão. Eu nem sou a favor dessa festa, eu não sou mesmo, eu tenho que abrir a boca a favor do evangelho, uma festa da carne. O cristão nem deveria ir, nem deveria nem ver e nem participar de tal coisa, no meu entender. Mas
pensando naquilo que é o princípio daquilo que a palavra está falando, e eu nem sei por que eu falei isso, mas falei, irmão, e já está falado. Bom, a palavra fala que todos os anos eles iam, como era ali rotineiro deles. Então construa uma rotina, meu irmão, em sua vida. Construa uma rotina disciplinadamente. A disciplina da rotina ela traz grandes efeitos. Olha, eu, por exemplo, hoje eu tenho uma rotina bastante rígida. Eu falo no rígido no sentido de eu seguir ela, irmão. Eu gosto da minha rotina. A minha rotina me traz paz. Eu não tenho problema quando eu preciso sair da rotina. Vocês veem que, por exemplo, às vezes eu venho e faço uma live, às vezes eu estendo essas lives pela semana inteira, e ela não é a minha rotina, mas sim a questão de gravar os vídeos, ir para academia, ir trabalhar no meu trabalho secular. Tudo aquilo, meu irmão, me traz bastante paz. Construa uma rotina. A rotina, ela tem sim a sua disciplina. E um filho de Deus, ele é bastante disciplinado nisso. Provérbios 10:17 vai dizer: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Agora, quem ignora ela, quem ignora a repreensão, acaba desencaminhando os outros. É o que nós vemos acontecendo aqui. As pessoas não gostam muito da disciplina. Nós devemos perceber, irmão, que as festas, embora elas sejam eventuais, elas eram uma rotina na vida dos israelitas, mas eram apenas 3 vezes por ano. Nós não devemos fazer da festa a nossa rotina, não tem problema festejar, irmão. É o que vai falar no próximo versículo, porque diz assim, ó, quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Lucas faz questão de retratar como de costume, meu irmão. E ele faz questão de colocar os 12 anos de Jesus, que era a maior idade religiosa. Naquele momento a criança era apresentada, já falei sobre isso, e o homem era ensinado a ser o sacerdote do lar, a mulher começava a aprender a ser a mulher sábia, justamente para eles se casarem. Isso fazia parte do contexto judeu. Então ele ia aos 12 anos e ali, ao contrário do brasileiro, não tinha-se a adolescência, não tinha aquele período de folga, irmão. Aqui tem criança de 14 anos que está recebendo ainda no dia 12 de outubro presente do Dia das Crianças. E eu entendo que isso é uma mentalidade, meu irmão, que envolve, sabe, o ser humano a retroceder. A gente precisa aprender a batalhar pela vida. Então, mesmo encerrando ou iniciando ciclos, como era o caso de Jesus, 12 anos, ele estava encerrando a infância dele, começando a maioridade civil e adquirir algumas responsabilidades, mesmo encerrando ou iniciando ciclos, e ele estava encerrando um e começando o outro, irmão, mantenha a sua rotina. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, vai falar que Deus não é um Deus de desordem. Vai falar que Deus não é um Deus de desordem, irmão. Deus é um Deus ordinário, ele gosta de manter a ordem e a decência das coisas. Deixa eu puxar esse versículo aqui, 1 Coríntios 14, 40, vai falar assim, ó, mas tudo, aliás, fala, Deus de desordem é outro, fala assim, ó, tudo deve ser feito com decência e ordem, mas vai falar sobre os cultos da igreja, que Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz. E nós conseguimos, na nossa rotina, irmão, encontrar uma paz abençoada. Então, mesmo encerrando, ou mesmo iniciando ali, como era o caso de Jesus, e eu creio que José e Maria estavam justamente lembrando-se daquele versículo, se eu não me engano, Provérbios 23, versículo 12, que fala que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar e ele não se desviará dele, ou seja, aplicando já ao menino ali, Jesus, ainda criança, a rotina para que ele pudesse entender, sabe, a questão da responsabilidade da vida, a rotina do israelita, e para isso ali havia até uma festa de celebração. Eles apresentaram ali o cumprimento das exigências da lei e ofertaram ali aquilo que fazia parte justamente daquilo que era o que a Torá pedia. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo que esteja encerrando ou começando algo novo, sabe, inclua aquele algo novo que está chegando na sua rotina. Às vezes Deus muda a nossa rotina, incluindo ou excluindo algo, e não tem problema nenhum. O que nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de fazer o nosso devocional, ler a Bíblia. Tem muita gente, irmão, que começa um emprego novo e fala, não dá mais tempo de ler a Bíblia. E aí Deus já olha lá e fala, mas eu abençoei o cara, irmão. Eu abençoei o cara, ensinei ele tudo que ele devia fazer e agora
sabe? Começa a dar desculpa. E é justamente nesse momento que vem o problema. Olha, a palavra vai falar: terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. E a celebração, irmão, nós não devemos fazer de celebrações, de cultos, sabe? Na verdade, a nossa vida ela deve ser um culto a Deus. E eu quero me retificar aqui: a nossa vida ela deve ser uma adoração a Deus. O que nós não devemos fazer é os momentos de festa, meu irmão. Justamente aquilo que é a nossa vida. Aqui eles querem estender, e eu critico isso duramente, e vou falar mais uma vez. Se dependesse de alguns aí, meu irmão, era carnaval o ano inteiro no Brasil. Mas a vida não é feita só de festa. Voltaram para Nazaré. Nazaré, na etimologia da palavra, por Filipe, significa Nazará, a verdade. Então, quando a festa acaba, nós voltamos para a nossa realidade. A festa é um evento. Toda festa é considerada um evento, é eventual, irmão. Então nós não podemos deixar que isso tome conta do nosso coração. Não sei para quem eu falo, e o Senhor trouxe essa palavra. Eu mesmo, irmão, olha, eu demorei muito a aprender isso na minha vida, e hoje eu amo com todo o meu coração a minha rotina. Eu não tenho problema de vez em quando visitar um irmão ou celebrar. Esses dias o irmão Leandro, meu amigo, a filha dele fez o aniversário dela de 1 aninho. Fui lá, celebrei com eles, encontrei amigos da minha antiga igreja e foi muito bom. Nós conversamos, eu comi muito, irmão, coisa que eu não faço. Eu também sou muito centrado na minha dieta, vamos dizer assim. Eu como bastante, certo? Mas não tem problema sair de vez em quando. Era um momento de celebração ali, nós oramos juntos, celebramos com a Aninha, e o Leandro ficou muito feliz com a nossa presença lá, a Nara, a esposa dele. Mas eu normalmente eu não vou, irmão, assim, eu vou quando são ocasiões especiais de pessoas que eu amo mesmo. Eu não vivo procurando uma festa todo final de semana, não vivo mesmo. Então a vida ela não é feita só de festa. A respeito disso, Jesus nos diz em Lucas 21, versículo 34, ele fala: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com farras, libertinagens, bebedeiras e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ou seja, irmão, tem muita gente que acha tão bom o prazer que a festa dá, que quer ficar lá nas farras, nas bebedeiras. E o Senhor Jesus está dizendo: não faça isso, sabe? Não torne a sua vida uma festa, porque a vida é muito mais do que isso, irmão. Nós devemos ter prazer na disciplina. E eu te falar, eu tenho prazer em trabalhar, eu tenho prazer em ir para academia, eu tenho prazer na vida. A gente precisa transformar a nossa rotina num verdadeiro prazer. Prazer em tomar café da manhã com os meus filhos, com a minha família, sabe? Olhar nos olhos dele, sabe? Almoçar junto, construir memórias ali na nossa rotina. Sabe, eu queria até fazer mais, queria orar, queria falar, ler da palavra, mas ainda eles creem em outras coisas, irmão, e eu creio que chegará o tempo disso. Mas não vou me lamentar por isso, irmão. O que eu tenho eu faço, e pronto. É aquilo que Deus nos deu. Então a gente não pode transformar esses momentos de festa justamente na nossa rotina. Tem gente, meu irmão, que fica chateado. Sabe por quê que essas pessoas, e eu vou falar algo aqui, isso é fruto, irmão, de uma vida ansiosa, que vem de uma internet que é fonte de ilusão. E o inimigo ele é sagaz, astuto e sigiloso, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Ele introduz em nós uma mentalidade que vem justamente das redes sociais, onde as pessoas que parecem que têm uma vida de festa ali são felizes, e não é assim, irmão. Isso provoca um enorme vazio no coração. A vida, ela não é só feita de festa. Nós precisamos encontrar prazer nas pequenas coisas da vida. Pequenas coisas da vida. Não transforme mesmo, sabe? Não transforme. Olha, o versículo antes de Lucas 21, versículo 33, é aquele que está em Mateus 21, 35, 24, 35, eu sempre cito para vocês: céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passarão. E é nisso que nós devemos focar, irmão, na nossa construção com Deus. Olha, a palavra vai dizer assim, que voltaram para Nazaré. Ele fala: mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém. Irmão, Jesus ficou no lugar certo, ficou no centro da vontade de Deus, né? Mas a gente tem que observar durante esses momentos. Eu ia falando, irmão, e acabei me esquecendo, vou voltar.
as pessoas, elas perdem de vista, elas ficam tão eufóricas com a festa que elas querem trazer, e normalmente se esconde algo no coração, que é justamente a pessoa que não está contente com a sua própria realidade. Tem muitas pessoas que fogem de si mesmo, de si mesma, e aí querem transformar momentos rotineiros que trazem um alívio justamente para aquela tensão que precisa ser consertada aqui dentro, no interior, no coração, e acaba, sabe, transformando numa enorme catástrofe a sua vida, sabe, numa enorme ilusão. E aí a gente precisa entender que a gente precisa observar nesses momentos de euforia se nós não estamos esquecendo de algo importante. No caso ali, esqueceram Jesus, irmão. Às vezes nós esquecemos de nós mesmos, às vezes nós esquecemos que temos marido, às vezes nós esquecemos que temos esposa, às vezes nós esquecemos que tem pai, que tem mãe, que tem outras pessoas que nos amam. Então a gente precisa, irmão, sabe, verdadeiramente ver se nós não nos estamos nos esquecendo daquilo que realmente importa nesses momentos de festa. Irmão, lá eu continuo sendo Alisson, eu continuo tendo uma palavra de Deus, sabe, lá eu continuo sendo cristão e servindo a Jesus Cristo. Eu continuo, sabe, a palavra, eu vou para a festa, mas a palavra continua em mim. Irmãos, e olha, eu vou falar algo muito sério. Eu, por exemplo, não frequento festas, eu não gosto de festas que tem bebida alcoólica. Eu acho, entendeu? Porque normalmente aonde é regado com bebida alcoólica, contenda, confusão, disse-me disse, o demônio tá ali, irmão, pronto. A palavra feitiçaria, a qual Deus proibia no Antigo Testamento, na etimologia da palavra significa torpos, que é a mesma coisa de entorpecimento. Feitiçaria, usar droga e feitiçaria é a mesma coisa. Quando a pessoa entorpece a alma, ela está se enfeitiçando por algo, ela está se deixando. E aí, irmão, já sabe quem é que toma conta. Então eu prefiro, irmão, sabe, frequentar os lugares onde tem o Espírito Santo, onde as pessoas me inspirem a ser melhor, onde não fica de piadinha, sem graça. Sabe, Paulo vai dizer que nós não devemos usar a nossa língua para falar palavras torpes, que nós não devemos deixar nos enganar. 1 Coríntios capítulo 10, 33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então tudo isso deve ser observado lá quando nós estivermos lá. Agora, por exemplo, há casos como formatura e outros eventos, e eu que não estou aqui questionando, irmão, cada um sabe de si, mas a gente não pode esquecer a Jesus, sabe, quando a gente vai para os lugares e nem quando a gente voltar dos lugares. A gente não pode esquecer que a gente é cristão. Segundo João, capítulo 1, versículo 8, fala: tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Então a gente está caminhando, está indo, e aí vem um evento, alguma coisa eventual, e aqui nem precisa ser festa, irmão. Destrói tudo aquilo que nós construímos, destrói tudo aquilo que nós trabalhamos. No caso aqui, ela estava perdendo algo importante, o filho dela, irmão. Olha, e a palavra vai dizer assim, ó, sem que seus pais notassem a sua falta. Agora, que loucura é essa? Às vezes a gente precisa perder, né, irmão, para valorizar. Muitas pessoas precisam perder algo importante na sua vida para valorizar, para se responsabilizar por aquilo que se importa, por aquilo que é importante, na verdade. Muitas pessoas precisam, irmão, sabe? Você precisa dar tchau para certo tipo de pessoa que não se importa. E outra, irmão, a gente precisa, e aqui a gente precisa chamar a atenção para a nossa responsabilidade. Responsabilize-se, meu irmão, por aquilo que te importa, sabe? Seja eternamente responsável. A frase do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Se você se trata com indiferença, irmão, se não planta amor, se não planta cuidado, aí um dia vai chegar em casa, chapado, sabe? Vai chegar e a mulher já vai estar chamando outro homem de marido, e os filhos vão estar chamando outro homem de pai. Aí a esposa chega em casa com outra lingerie, não se importa, né? O que importa é sair com os outros, o que importa... E aí o cara, meu irmão, sabe, você não regou. O cara... de repente achou uma irmãzinha lá na igreja, e aí aquela irmãzinha, ela
sinceramente é submissa a ele e se deixa liderar, incentiva ele na missão dele, incentiva ele naquilo que é o propósito de vida dele, sabe, fala de Jesus para ele, acolhe ele quando ele não está num momento bom, entende ele. Então, sabe, esse tipo de coisa deve trazer para nós um despertamento. Deixou Jesus lá, sem que notasse, irmão. E muitas pessoas estão perdendo as coisas que realmente importam, sem notar que importa. Isso que é difícil, irmão. Olha, a respeito disso, Paulo instruindo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os das suas próprias famílias, aqui parentes é irmãos. Se alguém não cuida dos seus irmãos, está falando dos irmãos da igreja, mas se estende a qualquer um, fala especialmente os das próprias famílias, negou a fé e é pior que um descrente. É o que Maria está vivendo ali, irmão. É o que Maria está vivendo. A palavra fala assim, ó, no versículo 44, pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, eles foram numa caravana. Então pensaram. E aqui eu quero ressaltar algo muito importante, irmão. Os teus pensamentos, os meus pensamentos, os nossos pensamentos podem nos levar a um lugar irreversível. A forma como nós pensamos. Os nossos pensamentos podem nos enganar. Os nossos pensamentos podem nos levar a algo que é de suma importância na nossa vida. Os nossos pensamentos podem nos conduzir à perdição. Até mesmo da nossa alma, irmão, porque ali começa perdendo Jesus, aí depois começa pensando em perder a própria vida, e aí a sucessão de erros vai acontecendo. Então os nossos pensamentos, irmão, nos enganam. Nós devemos ligar nos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Olha, eu gosto. É um texto que eu já ministrei ele com vocês várias vezes. Vou ler ele na versão NVT, nova versão transformada. Paulo, sobre a perseguição de Jesus, como o pensamento dele o enganava. Olha o que ele fala para o rei Agripa, para o governador Festo. Ele fala: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor o nome de Jesus o Nazareno. Até que Jesus o abateu, né? Porque Jesus às vezes abate o soberbo em resposta à oração de alguém. Então, não se deixe levar pelos pensamentos. Não se deixe levar por aquilo que é o próprio entendimento. A palavra vai falar em Provérbios 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho a Ele, e não te apoies ou não te estribes no seu próprio entendimento, porque Ele pode te levar a perder algo realmente muito importante. Olha, e a palavra vai dizer assim, ó, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurar entre os parentes e amigos. E às vezes nós demoramos, né, irmão, a perceber que perdemos algo realmente importante, não é verdade, para a nossa vida? Às vezes nós caminhamos um dia inteiro. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu saio com o Noah, eu não perco ele da minha vista, irmão, não perco. O Noah tem 10 anos, não tem poder de decidir por si só. Então sou eu o responsável, sou eu que olho por ele. E às vezes nós demoramos demais para perceber o que realmente importa na nossa vida. E quando nós vermos, nós já percebemos e caminhamos muito sem aquilo. Caminhamos numa direção que nem deveríamos ter caminhado, não é verdade? E aí esquecemos. E o que devemos fazer nesse momento, irmãos? Devemos parar e pensar o que está acontecendo, porque a palavra fala assim, ó, mas demoraram demais, ó, mas depois de caminhar um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes, ou seja, caíram na real, caíram em si, enxergaram a verdade. E na verdade nós devemos tratar a verdade como algo, meu irmão, muito precioso, muito precioso. Olha, tem um texto que eu gosto, já citei ele com vocês e quero ministrá-lo novamente. Provérbios capítulo 23, versículo 23 vai dizer: compre a verdade e não abre mão dela. Irmãos, muitas pessoas compram, por exemplo, homens que compram carros luxuosos e tratam os carros melhores que as suas esposas ou que os seus pais e as suas mães, sabe, não bate a porta do carro. E aí machucam as pessoas, porque as coisas se tornam mais importantes que as pessoas. E nós compramos algo realmente que tem valor para nós.
Algumas mulheres renovam o seu guarda-roupa, sabe, anualmente. Tem roupas que nem se vestiram porque elas dão valor numa boa aparência. Mas o que a Bíblia nos instrui é comprar a verdade, irmão, e não abrir mão dela. Então, ali naquele momento eles caíram a ficha, caíram em si. Fala nem tão pouco da sabedoria, da disciplina, do discernimento. E a percepção da verdade é que nos instrui no caminho correto, porque eles estavam caminhando, meu irmão, de volta para casa, deveriam voltar para casa, mas estavam caminhando sem aquilo que importa. E quantas pessoas estão assim? E aí há um problema. Por quê? Porque se nós nos caminharmos, irmão, se nós caminharmos sem Jesus, sem a palavra, sem a presença de Deus, sem algo que é importante, se for partido pela comunhão com o irmão, nós estamos caminhando na direção errada. E aí o que acontece, irmão? A palavra fala, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para buscá-lo. E sempre que nós quisermos encontrar alguma coisa que se perdeu no meio do caminho, devemos voltar para o centro da vontade do Senhor. Porque sempre enquanto se vive, meu irmão, há tempo para correr atrás daquilo que se perdeu. Irmão, eu não sei para quem eu prego, não sei para quem eu prego, minha irmã, mas se você se perdeu alguma coisa na sua vida, voltar fala de arrependimento. Apocalipse 2, versículo 5, se eu não me engano, fala, lembre da onde caiu. Lembra-te, pois, de onde caiu. Está falando para uma igreja, irmão. Por quê? Porque Jesus está chamando a atenção que nós devemos lembrar da onde nós caímos. Ele fala, arrepende-te e pratica boas obras, porque foi justamente naquele momento que aconteceu alguma coisa que não deveria ter acontecido. Ouvimos quem não deveria ouvir, olhamos para onde não deveria olhar, ou caminhamos para onde não deveríamos ter caminhado sem quem nós deveríamos ter caído. Então nós devemos lembrar de onde nós caímos. E ir atrás, irmão, sabe, lutar por aquilo que realmente importa. Irmão, eu tenho para mim, por exemplo, que algumas pessoas, elas me abandonaram e nunca vieram atrás. Todas as pessoas que realmente eram importantes na minha vida, eu corri atrás e tentei, sabe, restabelecer. Algumas eu consegui, outras eu não consegui porque não quiseram, ficaram com raiva de mim. Eu não posso fazer nada, eu posso decidir por mim. Então da minha parte, eu tenho a consciência tranquila, que eu lutei pelos relacionamentos que Deus me deu. Tenho mesmo, meu irmão. E agora, se for embora, então é porque Deus tem algo melhor. Então, assim, não quiseram lutar. Se não luta é porque não tem importância. Foram embora, irmão. Foram embora. Agora nós não. Nós não nos movemos como eles. Nós nos lutamos. E porque enquanto ainda há tempo para viver, há tempo para correr atrás daquilo que se perdeu. E eu quero terminar justamente com um texto também de Lucas 15, que fala da dracma perdida. Lucas 15, versículo 8, fala assim, ou qual é a mulher? A mulher aqui, muitos falam que representam a igreja, meu irmão, fala, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Então ela possuía 10 dracmas, irmãos. As 10 dracmas falavam de um valor sentimental. Por quê? Provavelmente era o presente do casamento dela. Era algo que tinha valor para ela. Fala de uma bênção financeira, mas fala de algo sentimental também. E ela fala que perdeu uma delas. E o que ela fez, irmão? Ela não se conformou. Ela acendeu a candeia, que fala justamente procurar o conselho da palavra de Deus. Varreu a casa, limpou o coração. Limpou tudo aquilo que tinha justamente feito ela perder a atenção, porque a sujeira muitas vezes faz a gente perder a atenção daquilo que é importante. E ela fala, começou a procurar atentamente até encontrá-la. Agora tem gente que está se conformando, irmão, e não vai atrás até encontrar. Mateus capítulo 7, versículo 7, aquele que busca, encontra. Aquele que procura, acha. Aquele que bate na porta, abrir-se-lhe-á. E foi o que aconteceu, voltaram para Jerusalém e encontraram Jesus, irmão. Só não vai fazer igual Maria, que colocou a culpa em Jesus, irmão. Sabe, vai atrás dos seus sonhos, se é o teu caso, sabe, minha irmã. Vai, luta por aquilo que realmente faz falta. Não deixa se perder no meio da sujeira. Acende a luz, pede ajuda a Jesus e corre, sabe. Não deixa que a dor depois venha da perca atormentar o resto da vida pelo arrependimento de algo que poderia ter acontecido. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. Jamais perca Jesus de vista. Que os irmãos possam ficar com essa mensagem. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.